Na margem do rio Piedra, eu sentei e chorei. Nota do autor. Um missionário espanhol visitava uma ilha quando encontrou 3 sacerdotes astecas. Como vocês rezam? Perguntou o padre. Temos apenas uma oração, respondeu um dos astecas. Nós dizemos, Deus, tu és 3, nós somos 3. Tende piedade de nós. Bela oração, disse o missionário, mas ela não é exatamente a prece que Deus escuta. Vou lhes ensinar uma muito melhor. O padre ensinou uma oração católica e seguiu seu caminho de evangelização. Anos depois, já no navio que o levava de volta à Espanha, teve que passar de novo por aquela ilha. Do convés, viu os 3 sacerdotes na praia e acenou-lhes. Nesse momento, os 3 começaram a caminhar pela água, em direção a ele. Padre, padre, chamou um deles, se aproximando do navio. Nos ensina de novo a oração que Deus escuta, porque não conseguimos lembrar. Não importa, disse o missionário, vendo o milagre, e pediu perdão a Deus por não ter entendido antes que ele falava todas as línguas. Essa história exemplifica bem o que procuro contar em Na Margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei. Raramente nos damos conta de que estamos cercados pelo extraordinário. Os milagres acontecem à nossa volta. Os sinais de Deus nos mostram um caminho. Os anjos pedem para serem ouvidos. Mas como aprendemos que existem fórmulas e regras para chegar até Deus, não damos atenção a nada disso. Não entendemos que Ele está onde o deixam entrar. As práticas religiosas tradicionais são importantes. Elas nos fazem partilhar com os outros a experiência comunitária da adoração e da oração. Mas nunca podemos esquecer que a experiência espiritual é, sobretudo, uma experiência prática de amor. E no amor não existem regras. Podemos tentar seguir manuais, controlar o coração, ter uma estratégia de comportamento. Mas tudo isso é bobagem. O coração decide, e o que ele decidir é o que vale. Todos nós já experimentamos isso na vida. Todos nós em algum momento já dissemos entre lágrimas: estou sofrendo por um amor que não vale a pena. Sofremos porque achamos que damos mais do que recebemos. Sofremos porque nosso amor não é reconhecido. Sofremos porque não conseguimos impor nossas regras. Sofremos à toa, porque no amor está a semente do nosso crescimento. Quanto mais amamos, mais próximos estamos da experiência espiritual. Os verdadeiros iluminados, com suas almas incendiadas pelo amor, venciam todos os preconceitos da época. Cantavam, riam, rezavam em voz alta, dançavam, compartilhavam aquilo que São Paulo chamou de santa loucura. Eram alegres, porque quem ama venceu o mundo. Não tem medo de perder nada. O verdadeiro amor é um ato de entrega total. Na Margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei é um livro sobre a importância dessa entrega. Pilar e seu companheiro são personagens fictícios, mas símbolos dos muitos conflitos que nos acompanham em busca da outra parte. Cedo ou tarde temos que vencer nossos medos, já que o caminho espiritual se faz através da experiência diária de amor. O monge Tomás Merton dizia: a vida espiritual se resume em amar. Não se ama porque se quer fazer o bem, ou ajudar, ou proteger alguém. Se agirmos assim, estaremos vendo o próximo como simples objeto, e estaremos vendo a nós mesmos como pessoas generosas e sábias. Isso nada tem a ver com amor. Amar é comungar com o outro e descobrir nele a centelha de Deus. Que o pranto de Pilar na margem do Rio Piedra nos conduza pelo caminho dessa comunhão. Paulo Coelho. Na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei. Conta a lenda que tudo que cai nas águas desse rio, as folhas, os insetos, as penas das aves, se transforma nas pedras do seu leito. Quem dera eu pudesse arrancar o coração do meu peito e atirá-lo na correnteza. E então não haveria mais dor, nem saudade, nem lembranças. Na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei. O frio do inverno fez com que eu sentisse as lágrimas no rosto, e elas se misturaram com as águas geladas que correm diante de mim. Em algum lugar esse rio se junta com outro, depois com outro, até que distante dos meus olhos e do meu coração, todas essas águas se confundem com o mar. Que minhas lágrimas corram assim para bem longe, para que meu amor nunca saiba que um dia chorei por ele. Que minhas lágrimas corram para bem longe, e então eu esquecerei o Rio Piedra, o mosteiro, a igreja dos Pirineus, a bruma,
os caminhos que percorremos juntos. Eu esquecerei as estradas, as montanhas e os campos de meus sonhos. Sonhos que eram meus e que eu não conhecia. Eu me lembro do meu instante mágico, daquele momento em que um sim ou um não pode mudar toda a nossa existência. Parece ter acontecido há tanto tempo, e no entanto faz apenas uma semana que reencontrei meu amado e o perdi. Nas margens do rio Piedra escrevi essa história. As mãos ficavam geladas, as pernas entorpecidas pela posição, e eu precisava parar a todo instante. Procure viver, lembrar é para os mais velhos, dizia ele. Talvez o amor nos faça envelhecer antes da hora, e nos torne jovens quando a juventude passa. Mas como não recordar aqueles momentos? Por isso escrevia, para transformar a tristeza em saudade, a solidão em lembranças, para que quando acabasse de contar a mim mesma essa história, eu a pudesse jogar no Piedra. Assim me dissera a mulher que me acolheu. Então, lembrando as palavras de uma santa, as águas poderiam apagar o que o fogo escreveu. Todas as histórias de amor são iguais. Tínhamos passado a infância e a adolescência juntos. Ele partiu, assim como todos os rapazes partem das cidades pequenas. Disse que ia conhecer o mundo, que seus sonhos iam além dos campos de Soria. Fiquei alguns anos sem notícias. De vez em quando recebi uma carta ou outra, mas isso era tudo, porque ele nunca voltou aos bosques e às ruas da nossa infância. Quando terminei meus estudos, mudei para Zaragoza e descobri que ele tinha razão. Soria era uma cidade pequena, e seu único poeta famoso dissera que o caminho é feito ao andar. Entrei para a faculdade e arranjei um noivo. Comecei a estudar para um concurso público que não acontecia nunca. Trabalhei como vendedora, paguei meus estudos, fui reprovada no concurso público e desisti do noivo. Suas cartas então começaram a chegar com mais frequência, e pelos selos de diversos países eu sentia inveja. Ele era um amigo mais velho, que sabia tudo, percorria o mundo, deixava crescer suas asas enquanto eu procurava criar raízes. De uma hora para outra, suas cartas falavam em Deus, e vinham sempre do mesmo lugar da França. Em uma delas, manifestou o desejo de entrar para um seminário e dedicar sua vida à oração. Eu escrevi de volta, pedindo que esperasse um pouco, que vivesse um pouco mais sua liberdade antes de se comprometer com algo tão sério. Quando li minha carta, resolvi rasgá-la. Quem era eu para falar em liberdade ou compromisso? Ele sabia dessas coisas, e eu não. Um dia soube que estava dando palestras. Fiquei surpresa, porque era jovem demais para ensinar qualquer coisa. Mas há 2 semanas me mandou um cartão dizendo que iria falar para um pequeno grupo em Madrid, e fazia questão da minha presença. Viajei por 4 horas, de Zaragoza a Madrid, porque queria tornar a vê-lo, queria escutá-lo, queria sentar com ele em um bar, lembrar os tempos em que brincávamos juntos, e achávamos que o mundo era grande demais para ser percorrido. A conferência era num lugar mais formal do que eu havia imaginado, e tinha mais gente do que eu esperava. Não entendi como aquilo estava acontecendo. Quem sabe ficou famoso, pensei. Não me havia dito nada em suas cartas. Tive vontade de falar com as pessoas presentes, perguntar o que estavam fazendo ali, mas não tive coragem. Fiquei surpresa ao vê-lo entrar. Parecia diferente do garoto que conheci. Mas claro, em 11 anos as pessoas mudam. Estava mais bonito e seus olhos brilhavam. Está nos devolvendo o que era nosso, disse uma mulher ao meu lado. A frase era estranha. O que está devolvendo? Perguntei. O que nos foi roubado, a religião. Não, ele não está nos devolvendo, disse uma mulher mais jovem sentada à minha direita. Eles não podem nos devolver o que já nos pertence. O que está fazendo aqui então? Perguntou irritada a primeira mulher. Quero escutá-lo. Quero ver como pensam, porque já nos queimaram um dia e podem querer repetir a dose. Ele é uma voz solitária, disse a mulher. Está fazendo o possível. A jovem deu um sorriso irônico e virou-se para a frente, encerrando a conversa. Para um seminarista é uma grande atitude, continuou a mulher, dessa vez olhando para mim e procurando apoio. Eu não estava entendendo nada. Fiquei calada e a mulher desistiu. A jovem ao meu lado piscou um olho, como se eu fosse sua aliada, mas eu estava quieta por outra razão. Pensava no que a senhora havia dito.
Seminarista. Não podia ser. Ele teria me avisado. Ele começou a falar, e eu não conseguia concentrar-me direito. Devia ter me vestido melhor, pensava, sem entender a causa de tanta preocupação. Ele me notara na plateia e eu tentava decifrar seus pensamentos. Como eu devia estar? Qual a diferença entre uma menina de 18 e uma mulher de 29? Sua voz era igual. Entretanto, suas palavras haviam mudado muito. É preciso correr riscos, dizia ele. Só entendemos direito o milagre da vida quando deixamos que o inesperado aconteça. Todos os dias Deus nos dá, junto com o sol, um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa infelizes. Todos os dias procuramos fingir que não percebemos esse momento, que ele não existe, que hoje é igual a ontem e será igual ao amanhã. Mas quem presta atenção ao seu dia descobre um instante mágico. Ele pode estar escondido na hora em que enfiamos a chave na porta pela manhã, no instante de silêncio logo após o jantar, nas 1001 coisas que nos parecem iguais. Esse momento existe, o momento em que toda a força das estrelas passa por nós e nos permite fazer milagres. A felicidade às vezes é uma bênção, mas geralmente é uma conquista. Um instante mágico do dia nos ajuda a mudar, nos faz ir em busca de nossos sonhos. Vamos sofrer, vamos ter momentos difíceis, vamos enfrentar muitas desilusões, mas tudo é passageiro e não deixa marcas. E no futuro podemos olhar para trás com orgulho e fé. Pobre de quem teve medo de correr os riscos, porque esse talvez não se decepcione nunca, nem tenha desilusões, nem sofra como aqueles que têm um sonho a seguir. Mas quando olhar para trás, porque sempre olhamos para trás, vai escutar seu coração dizendo: o que fizeste com os milagres que Deus semeou por teus dias? O que fizeste com os talentos que teu mestre te confiou? Enterraste fundo em uma cova porque tinha medo de perdê-los. Então essa é a tua herança, a certeza de que desperdiçaste tua vida. Pobre de quem escuta essas palavras, porque então acreditará em milagres, mas os instantes mágicos da vida já terão passado.